Olá, tudo bem com você? O tema que estamos trabalhando esse mês no Instituto é inteligência emocional. Eu quero poder, nos próximos 3 minutos, conversar um pouquinho contigo sobre isso, explorar alguns aspectos desse tema que é tão abrangente. Eu me chamo Deise Narabiarende, eu sou coach e sou fundadora do Instituto de Coach Avançado. Inteligência emocional, para mim, me remete muito a como a gente se organiza emocionalmente frente aos desafios do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Qual é a nossa organização para dar conta dessas coisas? E tem situações que realmente mexem muito com a gente, né? E que nos desorganizam muitas vezes. Essa semana eu estava preenchendo um material que eu recebi do meu amigo Celso, um material que chama Eu Planejo 2020. E Celso, muito bacana teu material. E para chegar num planejamento a gente precisava rever o 2019. E uma das perguntas que mexeu muito comigo foi sobre o medo, né? Se em 2019 eu teria vivido algum medo paralisante, como é que foi dar conta ou superar esse medo? Eu vivi isso em 2015, né? Quando eu estava num processo de separação. Realmente foi muito difícil o não saber como seria a minha vida, né? Ou como seria viver separada depois de 15 anos de um relacionamento. E eu fico pensando que esse é o ponto que paralisa a maior parte das pessoas, esse não saber. O não saber nos coloca num lugar muito desconfortável. Como é que eu vou dar conta de algo que eu não conheço e não sei? E aí eu fiquei pensando, né, essa pergunta me remeteu a refletir sobre que estratégia eu usei para dar conta, se já estamos em 2020 e eu tô aqui compartilhando isso com vocês. Eu me dei conta assim, ó, primeiro lugar, né, primeira questão é um dia de cada vez. Eu não sabia como seria. Então, o que eu escolhi foi, deixa eu organizar à medida que as coisas forem acontecendo, né? Então, só para exemplificar, a gente saía normalmente nos sábados à noite, era sempre divertido com amigos, enfim. O sábado à noite era um momento da gente estar se divertindo e era um momento muito prazeroso. Como é que eu ia mudar isso? Como é que eu ia continuar com esse ganho, né, que era o prazer e o divertimento nessa outra situação, nesse outro contexto? Eu acabei criando com as crianças a noite do pijama. Então a gente botava os colchões na sala, fazia pipoca, eu ficava lá com eles, a gente assistia filme e isso era muito prazeroso e muito divertido. E eu me dei conta que eu fui usando essa estratégia à medida que as situações foram surgindo, né? Para cada situação criando uma estratégia para administrar na hora que elas surgissem, porque eu não tinha certezas, eu não saberia como ia ser. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Todo momento de ruptura, em todo momento em que a gente tem que fazer grandes decisões, a gente não tem certezas e garantias. Mas se a gente conseguir olhar sobre essa ótica, né? À medida que as coisas forem acontecendo, eu vou tomando as decisões, simplifica e dá mais calma e tranquilidade. Uma outra questão que eu acho bem importante, que eu fiquei refletindo, é que tudo isso é um processo, né? Então, como um processo, às vezes a gente tá melhor, às vezes nem tanto. Respeitar isso também é muito importante e entender que a mudança, que no meu caso era uma mudança de estado civil, ela vai levar um tempo para ficar consolidada internamente. O que acontece também quando a gente muda um emprego, quando a gente muda de cidade, né? Quando a gente faz esses outros processos de mudança. Então, quando a gente tem um pouquinho mais de clareza dessas questões, isso consegue dar uma acalmada nas nossas emoções para que a gente possa manter a clareza e agir onde realmente a gente tem controle. Porque a gente não tem certeza do lugar, a gente não tem certeza ou garantias de como será. Mas o que a gente tem controle é como a gente vai viver cada uma dessas etapas. Enfim, são 2 pontos que eu considero bem importante para esse tipo de situação, que eu queria compartilhar com vocês e deixar aqui um espaço aberto para quem quiser também compartilhar se viveu algo parecido e que estratégias que usou para superar, enfim, para dar conta, ok? Muito obrigada pela oportunidade, nos encontramos no próximo vídeo.